Mas quando ela tem um chamado específico, Deus tem um chamado específico na vida desse alguém, as guerras começam muito cedo. Eu sei porque na minha casa foi assim. Com os meus irmãos foram assim, com amigos meus foram assim, pastores que eu conheço. E aqui eu já posso ver que você com 4 anos, Sim. o espiritual já era muito vivo na sua vida. Já acontecia coisas espirituais que não eram tão normais. Como que foi isso? Com 4 anos de idade? Foi. Até hoje, assim, eu tento compreender algumas coisas, até já fiz mapeamento espirituais para ver, perguntei para os meus pais para ver de onde vinha isso, sabe? Porque assim é uma coisa inexplicável, assim. E quando eu leio assim que Deus escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe, eu acho que hoje eu acredito, tenho certeza disso, né? Desse propósito específico que Deus tem para mim. Então, com 4 anos eu já começava a ver coisas. Eu via coisas, então assim, às vezes eu chorava, eu falava monstros, né? Eu via na porta, eu gritava, falava pra minha mãe, tá ali, eu tô vendo. E eu entrava num desespero. E minha mãe falava, para, que você não tá vendo nada, é coisa da sua cabeça. E eles me seguravam e não existe, né? E sempre falava que eu era medrosa, eu tinha medo de dormir no escuro, não podia apagar. Mas eu sabia o que eu via, né? Então assim, teve um episódio que eu fui viajar na casa do meu tio de Maringá. Era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Todo mundo deitado, os primos deitados, né? E começou a pular uns bichos em cima deles. E eu despertei na hora e comecei a gritar. E todo mundo foi no quarto. O que aconteceu? Eu falei, tá ali, olha eles ali. Estão pulando e tal. Não, você sonhou. É coisa da sua cabeça, né? E sempre falavam que era coisa da minha cabeça. Eu falava, não, eu vi, não. Você comeu demais, você assistiu algum desenho. E anulava aquilo. E eu via, tremia toda. E assim, sempre tive medo do escuro. E eu tinha mania de cobrir toda, assim, sabe? Eu pegava a coberta e só deixava o olho. E eles saíram. E quando eu virava, assim, tinha uma mulher vestida de branco na lateral da porta do meu tio e olhava assim pra mim, sabe? O cabelo assim e olhava assim pra mim. Eu tinha 5 anos. Aí eu ficava assim, ó. E eu não sabia, na época, com 5 anos, eu não ia falar, sai, em nome de Jesus, tá repreendido. Eu só falava, Deus, me ajuda, me ajuda. E eu suava, sabe? E eu tremia. E as pessoas falavam, não, você teve um pesadelo, é porque você tomou café. Sempre tinha um argumento, mas eu sabia que não era. Então, assim, como isso foi recorrente desde a infância, eu já estava quase achando normal aquilo, né? E onde que piorou? Eu era uma criança muito doente. Virava e mexia, eu tinha uma dor e minha mãe levava no médico e não achava nada. O que a minha mãe fazia? Ia me levar para benzer. Aí eu lembro que ela me entrava numa casa. Naquela casa tinha velas vermelhas, velas brancas, tinha uns homens estranhos e tal. E a mulher me virava e pau de arruda nas minhas costas, né? E tá, para eu melhorar. Só que isso piorava. Aí eu começava a ver mais. Então, às vezes, eu chegava do colégio, eu estava deitada, eu virava o rosto, um cachorro negro passando bem devagarinho no corredor da minha casa. Daí ele olhava para mim, virava, e eu falava, meu Deus, sabe? Só que para mim, eu já estava assim, quase que acostumando, porque eu falava, eu falava, se eu continuar a falar isso, né? E a geração que a gente falava assim, não podia contar tudo. Se fosse hoje, certeza. Ia levar para a psiquiatria ou ia falar assim, ó, você tem que desenvolver alguma coisa, né? Ia para esse lado. E tanto do lado do bom como do lado do ruim, porque olha só os propósitos de Deus na vida de uma pessoa. Eu lembro que 8, 9 anos, quando eu dormia, eu sonhava. Eu tinha sonhos que vinham monstros sem cabeça me pegar. E ninguém na minha casa era cristão, ninguém era crente. A minha avó era da Assembleia de Deus desviada, mas os meus pais e minha mãe era baile, cigarro, não tinha uma vida. Todo mundo, ninguém estava na igreja. E eu lembro que 8, 9 anos, nesses sonhos que eu gritava, eu vou ser crente, eu quero Jesus. E aqueles bichos se afastavam, aquelas correntes caíam, sabe? Só que não teve um dia que, da minha vida, até muitos anos, eu digo até hoje, na verdade, que eu tive assim, um tempo de paz, que eu não tive a batalha espiritual assim, cerrada contra a minha vida. Porque foram inúmeros episódios, sabe? De visualizar, de eu dormir à noite. Hoje eles tiram sarro, né? Eu vejo, às vezes, nas algumas redes
sociais, as pessoas brincando com a paralisia do sono, né? Ah, olha a paralisia do sono, põe a musiquinha. Mas se soubesse a seriedade disso, porque eu tinha medo de dormir. Sabe quando você tem medo de dormir? Não podia apagar a luz, eu não me cobria, porque quando eu estava naquele sono, vinha personificado mesmo, uma caveira, chegava perto de mim, apertava minha garganta, apertava meu pescoço, e aquilo contínuo. Chegou uma hora assim que eu falava assim, gente, eu não consigo dormir. Só que ninguém acreditava em mim. Por quê? Naquela época, minha mãe falava, para de... O que eu ia assistir? A gente não tinha acesso ao celular, televisão tinha horário, mas era uma questão espiritual, assim, ferrenha, entre o bem e o mal. Porque uma criança de 9 anos sonhar e falar que vai ser crente. Eu via versículos bíblicos nas nuvens, sonhando, caía do céu. E uma vez eu estava brincando com a minha prima, eu tinha 10 anos, isso marcou muito a minha vida. A gente estava brincando, e você sabe que a nossa infância foi maravilhosa, né? Então eu olhava para o céu, eu e ela, e falava assim, olha, aquela nuvem, vamos brincar do que a nuvem se parece? Aí ela falava assim, olha, aquela nuvem parece um elefante. Ah, aquela nuvem parece o pé, aquela nuvem parece isso. E quando eu olhei, eu falei, aquela nuvem parece... Quando eu olhei, eu paralisei, assim, eu vi nítido, assim. A parte de Jesus, assim, o rosto virado, não consegui ver a face mesmo, mas vi ele virado, todo suado, com a coroa cravada, e assim, suado, e eu fiquei assim, parada, minha prima me chamava, o que foi? Eu, você tá vendo? Eu tô vendo Jesus. E quando eu virei o rosto, desapareceu. Então a minha vida foi desde o nascimento, assim, até da primeira infância. Eu não lembro até hoje de não ter esse vínculo, esses cunhos espirituais, sabe? Tanto do lado bom como do lado do ruim. Não sei o que aconteceu na geração passada dos meus pais, meus bisavós, no que mexeram, sabe? Mas já o meu irmão não. O meu irmão é eu que socorro ele espiritualmente a vida inteira. Mas é uma coisa pessoal, específica comigo mesmo, sabe? E foi ficando desgastante, sabe? Porque eu não sabia para onde recorrer desde a infância, né? Então, assim, era difícil. Todo dia eu estava assim, tá bom, uma caveira ali, beleza, né? Já estava assim, recorrente, eu já estava meio que acostumando. E eu já estava querendo descobrir, sabe, o que estava acontecendo. Então, assim, eu via, vamos benzer, eu via e nisso estava piorando. Porque a minha mãe, segundo a ignorância dela, ela achava que ela estava me ajudando. E, na verdade, estava atraindo mais para mim, né? Desde a pequena infância ali até os dias atuais. É interessante falar sobre isso, porque assim, eu já entrevistei pessoas aqui, psiquiatras, já entrevistei psicólogos, e quase todos eles, você vai me dizer isso também dentro da sua profissão, como psicopedagoga, eles falam assim, William, existe uma batalha grande hoje dentro do natural com o espiritual quando o assunto é a nossa profissão. Tem coisas que a gente não pode afirmar. Não sei se para você é assim também. Aham. Mas assim, o que eu queria já deixar aqui uma oportunidade para você falar. Como a gente tá com muita gente assistindo e que vai assistir depois, eu vejo que muitas pessoas hoje não dão crédito para as crianças. Quando as crianças falam que estão vendo alguma coisa, ou que tá sentindo alguma coisa, que teve uma visão, ou que tem um sonho recorrente, a gente sabe que existem coisas de ordem natural. Coisas que é do psíquico, da psique da pessoa e tal. Mas quando que dá um estalinho pra quem tá nos assistindo assim, tipo, cara, eu preciso ouvir e prestar mais atenção nisso que o meu filho tá falando, porque isso aqui já tá pendendo pra um lado que não é. Você poderia falar isso? Sim, eu posso. Eu entendo você, porque muitas vezes a gente tem a questão da ciência, né? Ali, do espiritual, você fica naquele meio e mesmo se você pega um profissional cristão, psiquiatra, às vezes no meu caso eu já ouvi, né? Já atendi crianças que falavam assim, eu vejo monstros, sai da parede, eu não consigo dormir, ouço vozes. Mas o que é o alerta? Primeira coisa que, quando fala, né, e com sinceridade, verdade e a recorrência. Se o seu filho tá te falando, olha, eu tenho medo do escuro, eu estou vendo isso, né? Ou você mesmo, muitas vezes, por que dá crédito? Porque eu passei por isso. Quando uma criança alerta para mim,
percebi isso, percebi aquilo. A menininha, eu já falei pra ela, desenha pra mim no papel. Cara, ela desenhou exatamente assim nas paredes, com uma boca igual um garfo, né? E ela falava assim, ninguém acredita em mim, tia, ninguém acredita em mim. E eu durmo com a coberta aqui. Eu falei, eu vivenciei isso. Só que assim, o mundo espiritual, às vezes a opressão do mal acaba cegando os pais, né? Porque às vezes fala assim, a criança não dá. Hoje, o mais legal da gente abordar aqui hoje é esse olhar que o diabo ele investe na criança, porque quando você é adulto, na fase adulta, dificilmente você vai falar assim, eu tenho um trauma disso ou medo disso. Os traumas vêm na infância. A nossa alma é trincada, riscada, amassada, machucada na infância. Quem que não vai se lembrar da infância, de coisas que aconteceram na escola, na família, coisas que você viu, tanto é que eu não esqueço. De 4 anos eu ainda lembro, né? E eu tinha um medo terrível de escuro. Não assistia filme de terror, nada. Então, assim, é recorrente, tá te falando, dá atenção, procura. Sem contar da possibilidade que hoje eu percebo assim, para mim é mais claro do que o sol. O diabo, ele trabalha na nossa mente. É da criança, é do adolescente, é do adulto. Então, a gente tem que blindar, sim, e ver a recorrência. Falou uma vez, repetiu de novo. Mas, olha, eu sinto mal com isso aqui. Olha ali naquela porta. Vai, já faz o que tem que ser feito. Ora, repreende, escuta. Porque hoje o que acontece? Nessa vida louca que a gente tem, das redes sociais, do celular, a gente está parando pouco para ouvir. Eu sei porque eu trabalho. Daqui 2 anos eu me aposento, eu trabalho com criança todos os dias. Então, assim, hoje teria que fazer isso. Coloque o seu filho no colo, pergunte, está tudo bem com você? Porque às vezes ele vai normalizar. Eu mesmo, de tanto eu ouvir que eu era medrosa, que era mentira minha, que eu comi não sei o quê, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Eu só precisava de alguém que ouvisse e falasse, minha filha, você tá vendo? Então vamos chamar alguém aqui, vamos orar. Não tinha esse padrão, entendeu? Então, assim, sentar e perguntar, tá acontecendo, tá tudo bem? Porque, olha só, a minha filha, Gabriela, hoje ela tem 27 anos, a Gabriela via as coisas. Com 3 anos, ela começou a gritar num dia que o pai estava tendo uma batalha espiritual na igreja, que repreendeu lá, quebrou o teto da igreja, ela começou a gritar em casa, que ela viu um monstro redondo, cabeludo. A gente já foi e já orou e já repreendeu. E ela é uma criança e adolescente que sempre viu as coisas. E ela falava assim, mãe, eu vi um muro. Esses dias ela falou que ela estava deitada na cama, bateu uma angústia, uma depressão, sabe aquele dia cinza? E ela disse que virada assim, dormindo, um ser apareceu do lado dela e falou assim, sabe o que você faz? Deixa o seu celular em casa, deixa tudo em casa e só sai andando na rua, sem dar notícia e sem rumo. Não fala nada pra ninguém. Ela viu isso, então ela já teve igual a mãe, sabe? Só que diferente, eu sempre ouvi. Eu já falei, não, vamos entrar numa campanha de oração, vamos jejuar, vamos orar, vamos repreender. Então é escutar. Escutar e acreditar. Porque dificilmente criança brinca com as coisas assim. Eles não inventam. Às vezes você percebe quando é mirabolante, não, o monstro tal veio, aí pegou um foguete. Aí você fala, opa, tá dando uma exagerada. Mas quando fala do cunho espiritual, o Espírito Santo fala, fica alerta. E ouvir, ter tempo com o filho para ouvir as demandas dele.